voltamos a falar sobre prevenção ao suicídio, sobre o Setembro Amarelo, pelo seguinte: o Movimento Psicologia na Rua teve um evento hoje de manhã, pelo Dia Mundial ainda de Prevenção ao Suicídio. Eles estiveram na Praça Nereu Ramos, no centro de Criciúma, repassando orientações e distribuindo material informativo de prevenção. Está aqui conosco a Regina Rabelo, ela que é psicóloga do Movimento Psicologia na Rua. Boa tarde para você, seja bem-vinda aqui ao estúdio da Rádio Cidade. Boa tarde, muito obrigada. E é um prazer poder estar aqui, né, trazendo informação para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo. Dia intenso para vocês, né? Porque, claro, Setembro Amarelo faz alusão a um tema que é importante, é sério, eu já falava aqui antes, eu estava conversando inclusive com a coordenadora do CAPS de Forquilinha, que falava sobre as ações lá, porque é um momento em que todos os municípios fazem mobilização desse tema tão sério que é a saúde mental. Eu conversava com o seu colega, o Fábio Cadorim, no último fim de semana, que vocês começaram essa mobilização, inclusive, lá na praça, né? E a gente comentava sobre o quanto que é difícil, ao mesmo tempo importante, mas também uma responsabilidade falar sobre esse tema, sem que você esteja aí incitando a questão do suicídio, né? Eu falo isso como jornalista, porque como eu falava para o Fábio, que também é meu colega de profissão, a gente aprende isso lá nos bancos da universidade, né? Que pautar um suicídio pode ser aí um gatilho, enfim, um encorajamento para quem está prestes a cometer. Então, hoje um dia intenso para vocês, ação de conscientização. De que forma vocês fizeram isso na praça hoje? Então, hoje realmente foi um dia de bastante trabalho, né? Porque é uma responsabilidade bastante grande levar informação e informação que realmente vem atender uma demanda que é a dificuldade, muitas vezes, das pessoas, né, terem acesso a conteúdos como esse. Então, a gente tem aí, né, ações que já vêm sendo feitas desde, né, do início ali da semana, né, o próprio Fábio e outros colegas também aqui do movimento que estavam nas mídias, né, que estavam aí trazendo informação e também convidando, né, as pessoas para virem até hoje à praça. E isso deu muito resultado, né? Tiveram pessoas ali que já vieram diretamente nos procurar, né, para conversar e para saber de fato quem era nós, né? Porque ouviram nos rádios, ouviram pelos meios de comunicação que nós estaríamos ali. Então, a gente teve muitas pessoas que estavam passando por ali, onde a gente teve a oportunidade de entregar o material de divulgação, né? E também a gente teve a oportunidade de conversar com pessoas que vieram até nós, até para falar um pouquinho de como foi essa experiência na própria vida, né? Pessoas que já tiveram em situação, né, de muita vulnerabilidade em relação à sua própria saúde mental, ou tiveram casos, né, de tentativa na própria família e que hoje, né, com a busca do tratamento especializado, com o tratamento adequado, hoje conseguiram, né, ter resiliência e seguir adiante, e hoje estão com a sua vida encaminhada. Então, foi um evento muito importante, porque a gente teve a oportunidade de levar informação para a comunidade, e as pessoas também, algumas se sentiram à vontade, né, para poder falar um pouquinho da sua própria experiência, compartilhar com a gente. Pois é, eu falava isso aqui antes, que o suicídio geralmente quando vem, ele está relacionado com pessoas que já vêm passando aí transtornos mentais, e os números do Brasil, eles mostram que a maioria dessas pessoas que cometem, ou que estão prestes a cometer o suicídio, são jovens, né? O que surpreende. Eu não sei se essa também é uma realidade aqui na nossa região, pelo que vocês monitoram, pelos atendimentos aí dessas pessoas que vocês recebem, geralmente são pessoas que já têm esse transtorno mental, esse quadro de depressão, que vem passando por isso, a coisa vai piorando e ela chega nesse estágio mais grave, que é esse desejo por tirar a própria vida, né? Enfim, não quer mais viver. Geralmente acontece quando a pessoa tem um trauma, que é uma coisa pontual, a pessoa vivia bem até agora, perdeu um ente muito querido, passou por uma situação muito traumática e agora não quero mais viver. Geralmente, como é que é? Como é que acontece isso para que a pessoa chegue a esse ponto de não querer mais viver? Na verdade, o que a gente tem de dados estatísticos, né, de pesquisas já comprovadas, é que
praticamente 100% dos casos de suicídio estão relacionados a algum transtorno mental. Então, quer dizer que, quais transtornos mentais? Transtornos de humor, depressão ou bipolaridade, transtornos relacionados a transtornos de personalidade, transtornos de abuso de álcool ou outras drogas, esquizofrenia. Então, é multifatorial, né? Então, a gente não pode dizer assim, foi isso que aconteceu que fez com que aquela pessoa fosse lá e tentasse tirar a sua própria vida e acabar com a sua própria vida. A gente tem aí um processo de sofrimento, aonde não houve nenhum tipo de intervenção, não houve nenhum tipo de tratamento, não teve nenhum tipo de intervenção. E aonde aquele sofrimento ele só foi se prolongando. E aí, com alguma situação que às vezes aconteceu na vida da pessoa, mais com alguma situação que aconteceu na vida da pessoa, ela já estava vulnerável. Ela ficou ainda mais vulnerável e com isso se resultou, né, numa tentativa, né, de acabar com o sofrimento. Porque a ideia, né, da pessoa naquele momento em que ela vem a pensar sobre tirar a sua própria vida, não é de que, eu vou tirar a minha própria vida e ok, né? Isso não existe. Na verdade, a tentativa é de acabar com aquele sofrimento eminente que a pessoa não está encontrando saída para aquilo ali acabar, né? Então, é uma estratégia errônea, Regina? Sim, porque a gente sabe que para os problemas da vida a gente consegue ter outras estratégias. Só que quando uma pessoa está acometida por um transtorno mental, a capacidade cognitiva de pensamento, de planejamento, de organização, né, de visão de si, visão do outro, do futuro, ela está comprometida. Então, é muito fácil para mim, que hoje estou, entre aspas, bem emocionalmente, dizer assim, mas ela poderia ter resolvido de outra forma. Só que para uma pessoa que está em sofrimento constante psicológico, como essas funções estão comprometidas, ela não consegue enxergar essa possibilidade, né? Então, é bem importante a gente fazer essa distinção. Então, não é algo que eu escolho, mas sim o suicídio é consequência de um sofrimento psicológico, um processo de sofrimento psicológico muito intenso, que muitas vezes ele já vem acometendo a pessoa há bastante tempo. Só que geralmente, às vezes, as pessoas que estão à nossa volta só se atentam àquilo que está acontecendo com a pessoa a partir do momento que às vezes ela vai lá e faz uma tentativa ou acaba até cometendo o suicídio propriamente dito. Quais são os sintomas, os comportamentos que geralmente antecedem esse comportamento suicida? Geralmente, né, tem a ver com o isolamento, né, o isolamento social, tem a ver com alterações de humor e também tem um mito de que a pessoa que fala não comete. Isso também é outro fator que já caiu por terra. Por quê? Porque já existe dados científicos comprovados de que isso realmente é um mito, isso não é uma verdade. Então, a gente ainda escuta algumas pessoas dizer, mas ele falou, mas eu não ia levar a sério, achei que fosse besteira, né? Ele falou, mas imagina, capaz que a gente imaginar que um dia ele ia fazer uma coisa dessa. Então, isso é muito comum, né? De a gente ouvir, né, de familiares, de amigos. Por quê? Porque a pessoa, ela falou, né? Mas eu achei que era brincadeira. Não é brincadeira. E até porque não existe nada que garanta de que a pessoa está brincando ou não. Então, a partir do momento que houve alguma fala, né, relacionada à questão de eu não tenho mais vontade de viver, a minha vida não tem mais sentido, eu não tenho mais nada para fazer aqui, coisas, esses tipos de, muitas vezes às vezes eu não digo necessariamente que eu estou pensando em tirar a minha vida, mas só às vezes as frases que a pessoa utiliza, né, tipo, eu não tenho mais motivos para ficar aqui, eu já criei meus filhos, eu já fiz as minhas coisas, se eu morrer hoje, para mim tanto faz como tanto fez. A gente começa a entender algumas coisas ali e é nessa hora que a gente precisa ligar o pisca-alerta. Porque ali pode estar um pedido de ajuda. Só que se a gente não der atenção a isso, isso passa despercebido e quando a gente vê, a gente já está com a pessoa ou nas vias de fato ou, né, infelizmente, acometida pelo suicídio.
E aí, no momento que a gente percebe que o Psicalerta está ligado, que a pessoa está nessa situação e que eu preciso ajudar aquela pessoa, eu que convivo com aquela pessoa, existem algumas falas com uma visão um pouco deturpada aí sobre como ajudar, né? A gente colocava, inclusive, naquele dia lá na praça, algumas falas que às vezes vêm com o objetivo de ajudar, mas que na verdade estão atrapalhando. Vou citar alguns exemplos aqui só para dar a deixa aqui para você, Regina. Levantar dessa cama, a pessoa, né, com quadro depressivo, perdeu a vontade de ver, está um tempo lá na cama, inclusive os quadros quando são mais severos, a pessoa não toma banho um tempo, né, então fica ali naquela condição. E eu, para tentar ajudar, poxa, levanta daí, você precisa, só depende de você, eu não vou poder fazer isso por você, isso depende só de você. Mas, poxa, você tem uma família linda, você tem um carro, você tem filhos lindos e saudáveis, você tem uma casa. Por que você está aí? Não é uma falta aí de gratidão à vida e a Deus por todas as bênçãos concedidas a você? Ou até, poxa, isso aí é falta de Deus, você tem que ir mais na igreja. São realmente frases que para aquela pessoa, naquele momento, não podem ser ditas, né, Regina? Que é melhor, inclusive, não dizer nada. Parar, ouvir a pessoa e realmente não dizer nada. Exatamente, assim, ó. São frases que, para quem está num estado de sofrimento, e eu digo que não precisamos chegar tão longe, não necessariamente, às vezes, uma pessoa que está com pensamentos de suicídio ou uma depressão até grave, mas até mesmo pessoas que estão entre nós, que às vezes apresentam algum sofrimento emocional, mas que mesmo assim, quando ela às vezes comenta alguma coisa sobre como está se sentindo, a gente já às vezes acaba utilizando algumas falas nesse sentido. Olha só, olha lá que lindo dia. Ah, bota a cara no sol e vai trabalhar, toca a vida, né? E assim, imagina para uma pessoa que já está numa situação, né, de maior vulnerabilidade, né, emocional. Então, essas falas, elas não contribuem nada. Por quê? Imagina só, né? Como que aquela pessoa, que ela não quer estar naquela condição, mas ela está, né? Como que ela recebe isso, né? Possivelmente, o que vai vir de emoção para aquela pessoa que está recebendo aquela informação é sentimento de culpa. Ela se sente culpada por ela estar naquela condição que ela está. E naquele momento, a última coisa que ela precisa é se sentir culpada. Ela precisa se sentir acolhida para que ela se sinta, né, acolhida no sentido de, opa, eu sei que esta pessoa está aqui para me ajudar, né? E aí, nessa hora, o que que a gente faz? A gente pergunta, eu estou aqui, o que eu posso fazer para te ajudar? Né? A gente precisa se colocar à disposição, não ir lá dizer o que que a pessoa tem que fazer. Ah, Regina, mas a pessoa já está num quadro muito extremo, a gente precisa fazer alguma coisa, sim, mas aí a gente vai buscar pela ajuda especializada, a gente vai buscar por um tratamento psicológico para essa pessoa, a gente vai buscar por uma consulta com um psiquiatra, né, que muitas vezes é necessário entrar com um tratamento medicamentoso, né, até para que depois a psicoterapia também possa entrar, porque às vezes a depressão está no nível já de médio, de moderado a grave, e aí só a psicoterapia sozinha não vai dar conta, a gente precisa desse tratamento combinado, mas eu preciso disso, de um tratamento especializado. Não que, Regina, então a espiritualidade ela não vai contribuir, ela vai contribuir na medida que eu tenha condições, né, para me levantar e ir lá por escolha própria, ir lá e participar de algo religioso. Mas só isso não é o suficiente, porque a gente está falando de um transtorno mental. A gente não está falando de eu crer ou não crer em alguma coisa. E um transtorno mental é tratado com psicoterapia e tratamento com o psiquiatra. Essas falas, elas podem ser entendidas da forma de que ainda temos uma sociedade que não entende a saúde mental como uma condição de saúde, por exemplo, né? Que o problema, por exemplo, você falava que era genético, né? Tem pessoas que não conseguem entender isso, que entendem, por exemplo, um câncer como sendo genético, mas não uma questão da saúde mental. Exato, e é o que a gente ainda vinha conversando também hoje de manhã com, né, entre nós e também com as próprias pessoas que estavam ali, é
o quanto é difícil, às vezes, a gente aceitar, né, que um transtorno mental, ele precisa de tanta atenção quanto um câncer, quanto um problema no rim, quanto um problema no coração. E eu sempre explico para os meus pacientes, eu pergunto para eles assim, qual o órgão do teu corpo que tu considera mais importante? Ah, o coração. Aí eu digo assim, pois é, mas o coração, né, por pior que seja a situação, né, eu sei que é delicado, mas a gente ainda consegue fazer um transplante de coração em último caso. Quando se trata do nosso cérebro, até hoje não existe um transplante de cérebro. Então, se eu não cuidar porque o que é a mente? A mente está no nosso cérebro. Então, se eu não cuidar, né, da minha mente, do meu cérebro, para que ele funcione bem, né, eu também posso ter 2 braços perfeitos, 2 pernas perfeitas, só que eu não vou conseguir levantar da cama. Porque eu preciso da minha mente funcionando bem, o meu cérebro funcionando bem, para que o resto do meu corpo também funcione bem. E muitas vezes a gente, quando tem alguém na família que quebrou uma perna, então se mobiliza, um leva para o lado, outro leva para o outro, um dá uma carona, outro faz isso, outro faz aquilo. Quando tem alguém com câncer na família, a família geralmente se mobiliza, né? Faz todo aquele movimento. E por que quando uma pessoa está numa condição de depressão ou algum outro transtorno, mesmo que não venha ter pensamentos de suicídio, porque uma das coisas que é importante também é entender que, né, não necessariamente toda pessoa que está, né, com algum transtorno psiquiátrico, com depressão ou algum outro transtorno, necessariamente vai tentar o suicídio, né? Mas que pessoas que tentaram o suicídio ou que cometeram estavam sim com algum transtorno mental. Né? Então, isso é importante a gente também ter clareza. Então, isso quer dizer que, por que a gente se atenta tanto às questões físicas do nosso corpo e a gente ainda tem um pensamento de dicotomia? Então, do pescoço para baixo eu sou uma coisa, do pescoço para cima eu sou outra. E do pescoço para cima é frescura, né? Exatamente. O ouvinte participa aqui, o Flávio, e ele pergunta assim, ó, existem pessoas com depressão e que mesmo assim demonstram um comportamento de alegria? Na verdade, é uma estratégia, né, de enfrentamento da dor, né? Então, o que quer dizer isso? Assim, ó, a gente sabe que nem sempre, né? A gente vive numa sociedade hoje, né, hoje e também já a gente diz hoje porque tem mais visibilidade, né? Mas a gente sabe que a felicidade sempre foi, né, um motivo de músicas, de filmes, da literatura, de tudo, né? Então a felicidade ela existe como um ponto a se alcançar. E nisso a gente vê hoje também nas redes sociais que as pessoas elas querem mostrar uma felicidade, porque é como se aquilo ali fosse o meu ponto de sucesso. E aí é muito difícil a gente conseguir mostrar para alguém, não só nas redes sociais, mas até com quem está convivendo com a gente, o quanto a gente às vezes não está feliz naquele momento. Por quê? Às vezes entra aquelas falas, você de ser bobo, tu tem tudo, olha aí que coisa mais bonita, tua filha, teu isso, teu aquilo, tá dizendo que tu tá triste? Triste por quê? Pra que ficar triste? E às vezes é exatamente por ter tudo que a pessoa perde o tesão pela vida, né? Então, porque vai buscar o quê? Se tem tudo. E o buscar geralmente alimenta essa ânsia por viver, né? Esse tem tudo, né? Porque na minha visão eu posso olhar pra ti e eu digo assim, mas tu tem tudo. Tu tens um esposo bacana, um carro legal, tu tens uma profissão, tu tens isso, tens aquilo. Só que pra minha lente isso é ter tudo. Mas para a tua lente isso não é tudo na tua vida, né? Então, é importante que, às vezes, as pessoas estão deprimidas, sim, estão já com sintomas bem, assim, vamos dizer assim, importantes de um início de um transtorno mental, de um transtorno de humor, mas elas não têm coragem, muitas vezes, de chegar e conversar com alguém próximo, justamente pelo medo do julgamento, ou por ela já saber exatamente o que ela vai ouvir. Então, o que ela faz? Vamos botar um sorriso no rosto, levantar a cabeça e vamos tocar adiante.
Bom, para a gente fechar, então, quais os tipos de serviço existem para acolher essas pessoas, inclusive aqui em Criciúma? Gostaria que você enfatizasse também o serviço do CVV. Então, nós temos o CVV, é um órgão que a gente sabe que ele é nacional, né? Sim. Então, a gente não tem só aqui na região de Criciúma. Né, liderado por pessoas que são capacitadas para estar prestando esse tipo de atendimento. Então, são pessoas que estudam, que se preparam para estar ali e poderem ouvir essas pessoas que, de alguma maneira, né, não têm condições, às vezes, de buscar por um atendimento naquele momento de crise ou até mesmo, né, no momento... por questões de deslocamento ou alguma coisa nesse sentido. Então, o CVV, ele faz um trabalho fantástico, né? Que é o número 188, né? Que é, né? A pessoa não precisa se identificar, então é totalmente sigiloso. Então, é extremamente importante a gente ter o CVV como uma rede de apoio, né? Então, tanto para a pessoa que está naquele momento passando por uma situação de crise, quanto a própria família, que às vezes quer poder ligar e conversar e ver como é que ela pode conduzir aquela situação com aquela pessoa que está ali. Para quem não conhece, o que acontece quando liga no 188? Qual que é a abordagem? A abordagem, ela é, né, basicamente assim, ouvir essa pessoa, né, e também, né, de alguma maneira poder auxiliar ela, né, e mostrar os serviços que estão disponíveis também naquele momento, né, onde ela pode procurar, às vezes, por uma ajuda física, né, então onde ela pode buscar por uma rede de apoio que seja física, além do contato telefônico. E aí entra os serviços de saúde. A gente tem os CAPs, a gente tem as unidades de saúde. Hoje, Criciúma conta com uma rede bem grande, inclusive de psicólogos na própria, né, tem os psicólogos de rua que atendem pessoas de situação de vulnerabilidade também, que estão à margem da sociedade. Então, a gente tem todos esses, o CAPS, o CRAS, todos eles têm profissionais que estão ali e que podem tanto atender quanto dar os direcionamentos necessários. Além disso, existem os profissionais que são profissionais que trabalham em ONGs e associações e também os profissionais da rede particular. Então, a gente tem aí uma gama de profissionais que podem estar prestando esse serviço, né? Não só a pessoa que está passando por um sofrimento psicológico, mas até o acolhimento da própria família, que às vezes também não sabe como lidar com essa situação. Bacana. Conversamos então com a Regina Rabelo, ela é psicóloga do movimento Psicologia na Rua. Muito obrigada, viu, pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui. Muito produtiva a nossa entrevista. Eu acho que serve o alerta aí para a questão da saúde mental. E para quem que já tem esses sintomas, né? Você citou e citou muito bem aí os sintomas que antecedem esse desejo do suicídio, que procure ajuda, né? Temos ótimos psicólogos aí, o movimento Psicologia na Rua fala muito bem isso, né? E temos pessoas aqui que essas pessoas podem ajudar, então, quem está passando por esse momento. Obrigada, viu, Regina? Eu que agradeço em nome do movimento Psicologia na Rua e também já quero deixar para ti, né, algumas lembranças, né, do que a gente levou também para as pessoas hoje lá no movimento, né, na praça, né? Então aqui tem um material do CVV, tem também, né, os outros materiais que a gente foi distribuindo para as pessoas como uma forma, né, de que elas levem uma lembrança de que a vida ela pode continuar e ela precisa continuar. Deixa o ouvinte manda uma pergunta agorinha aqui, só para não fechar sem responder. Ele pergunta assim, ó, pessoas com comportamento antissocial necessariamente sofrem ou dá para ser feliz sozinho? Bom, tudo depende do que é esse comportamento antissocial, mas uma das coisas que eu acho que é bem importante falar é que o que seria esse comportamento antissocial? Então, assim, eu me isolo das pessoas porque eu não quero falar com as pessoas, né? Ou eu estou sozinho porque eu já fico muito tempo durante a semana com muitas pessoas, então eu quero ter os meus momentos de solitude, eu quero poder ficar um pouquinho sozinho, curtir as minhas coisas, curtir o meu espaço. Então a gente precisa saber o que seria esse comportamento antissocial. Agora, uma coisa se sabe, todo comportamento a gente considera como, entre aspas, normal ou não, a partir do momento que começa a causar prejuízos a vida da pessoa. Se está causando prejuízo no trabalho, prejuízos nas relações familiares, prejuízo na própria relação, às vezes,
né, interpessoal, né, seja com amigos ou com namorado ou com namorada. Então, a partir do momento que aquilo ali está causando algum tipo de prejuízo na vida da pessoa, é o momento de ligar o pisca-alerta. Bacana, esclarecido. Então, Regina Rabelo, psicóloga do Movimento Psicologia na Rua. Obrigada, viu, pela participação. Bom fim de semana para você e sucesso aí para o movimento. Muito obrigada a todos e um bom final de semana para todos também. Aliás, um movimento que tem gerado bastante pautas aqui no nosso contexto, muito, muito bacana, viu? Parabéns para todos os envolvidos. Agora, 15 horas, 1 minuto,